Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade, então, à nossa aula de barroco. Na semana retrasada, né, nós falamos um pouquinho sobre o barroco em geral, né? Quais eram as filosofias envolvidas nesse movimento, né? Quais eram os contextos que nós estávamos, né? Por que eles faziam esse tipo de arte, né? Quais as influências filosóficas que tinham dentro desse movimento, né? E como esse movimento acontecia aí nesse mundão afora. Agora nós vamos falar sobre barroco no nosso querido Brasil, certo? E como isso se desenvolve aqui. Lembrando que o barroco no nosso país é um marco aí histórico pensando em literatura, tá? Por quê? Porque nesse momento nós vamos ter brasileiros produzindo, tanto nas artes como na literatura. Então, para a gente é um grande marco, né? Pensar que o nosso desenvolvimento literário começa aqui no barroco, certo? Então, hoje nós vamos falar aí o que aconteceu. Tem uma figura que é bastante importante, muito conhecida no nosso país, né, que desenvolveu grandes artes aqui, e quais eram os conceitos que estavam envolvidos. Belezinha? Então fica aí, bora lá. Então, beleza, nós estamos falando aí de século XVII, certo? Então, o barroco aqui no nosso país começa no século XVII. E vai seguir, galera, basicamente as mesmas coisas que a gente viu lá na aula passada, tá? A única diferença é que agora nós vamos ver como esse conceito se desenvolvia aqui no nosso país, certo? Como os conceitos, como as filosofias barrocas se desenvolveram no nosso país, dando importância aí para esse momento de desenvolvimento de arte no nosso país por brasileiros, tá? É importante sempre pensar nisso. Beleza? Então, como que acontece, né? O barroco começa lá a mostrar suas asinhas lá na Bahia, tá, galera? Em que momento? No ciclo da cana. E nesse momento também nós tínhamos as invasões holandesas, tá? Um marco aí importante para a gente pontuar, certo? Outra coisa, se vocês pensarem aí em Minas Gerais, né? Consequentemente, vocês vão pensar em preciosismo. De que tipo de preciosismo estou falando? Justamente de pedras preciosas. E basicamente aí o que a gente tem de mais importante é o ouro, né? Então nós estamos aí no século do ouro, tá? Não só dentro da parte econômica, né? Ou seja, da extração de ouro no nosso país, mas também no século do ouro, por quê? Porque está desenvolvendo muitas coisas, né? E os brasileiros estão fazendo acontecer, tá? Então, século do ouro por esses dois motivos, tudo bem? Então, nós temos aí a capital, que era lá na Bahia, né? Salvador, e depois que migra para o Rio de Janeiro, né? Então, a gente tem aí uma mudança de capitais que vocês sabem que teve um impacto bastante importante dentro do nosso país, tudo bem? Então, como eu disse para vocês, é o primeiro momento que nós temos produção brasileira, certo? E qual que é o marco inicial desse movimento? O marco inicial desse movimento é a publicação de Prosopopeia, em 1601, por Bento Teixeira. E quais são as características desse movimento? Primeira coisa, lembra que eu falei para vocês na aula passada que no barroco nós vamos ter muito jogo de ideias, né? E como sempre, o cachorro ou o galo ou o cara do, sei lá, gente, interior, é isso mesmo, certo? Como voltando lá. O que eu falei para vocês? Que dentro do barroco nós vamos ter sempre esse conflito, essa dubiedade, ou seja, conflito entre duas coisas, né? Ou entre o bem e entre o mal, né? Ou entre jogo de luz e sombras, ou entre jogos de cores, certo? Então, sempre vai ter essa ideia de duplo, certo? E aí, quais são os duplos que vão se desenvolver dentro do nosso país, né? Primeiro duplo que a gente tem, jogo entre corpo e alma, certo? Até que ponto nós devemos considerar as vontades do nosso corpo, né? As nossas vontades carnais, e até que ponto nós temos que considerar somente aquilo que é divino, né? Que vem da alma, né? Ou seja, tem uma influência muito grande da religião. E nós já vimos isso lá na semana retrasada, né? Que o barroco é um movimento que se caracteriza pela religião, principalmente pela religião católica, certo? Então, a gente vai ver bastante esses conflitos, tudo bem? Outra coisa que vai aparecer muito, o fluir do tempo, né? Por quê? Porque o homem, a partir do momento que ele toma suas próprias decisões, ele percebe que o tempo é uma coisa que não é palpável, ou seja,
É muito rápido, passa tudo muito rápido. E aí o homem começa a refletir muito sobre isso, né? O tempo, galera, não é só o nosso processo de envelhecimento, né? Mas dentro da literatura, né, dentro dessas coisas, também é um momento de reflexão desse eu. É um momento que as coisas podem ser curadas, né? Nada melhor do que o tempo para curar alguma coisa. Então eles vão falar sobre essa fluidez do tempo, né? Como a gente não consegue agarrar o tempo e fazer as coisas aí da maneira que a gente queria, né? Ou que o tempo fosse da maneira que a gente for, ou que o dia tivesse 48 horas, naquele momento que a gente está fazendo 1 milhão de coisas, né? A gente não consegue, né? O tempo, ele é impalpável, a gente não tem controle nenhum, certo? Então, vocês conseguem perceber que há muita tensão, né? Todas as ideias, né, são justamente jogadas nesse jogo de tensão. Não só os conflitos de corpo e alma, esses conflitos de dubiedade, né, essa ideia de ambiguidade, mas tudo vai ser posto em tensão, certo? Para quê? Porque esse eu está em constante conflito, esse eu está numa angústia existencial gigantesca, tá? Esse eu está tentando se autocompreender, ou seja, eu devo me compreender por quem eu sou, como carne, ou eu devo me compreender, né, sobre os conceitos divinos, né? Sobre aquilo que Deus nos ensinou, tudo bem? Então, essas coisas vão aparecer bastante. Vamos ter uma grande preocupação com a morte, tá? Essa galera tá muito preocupada com a morte. Por quê? Porque nós não sabemos o que tem depois daqui, né? Então é aquela coisa assim, meu Deus, para onde eu vou, né? Existe aquele jogo de céu e inferno, bem e o mal. Se eu fizer o bem, de fato eu vou para o céu. Se eu fizer o mal, de fato eu vou para o inferno, né? E se eu pecar às vezes, o que vai acontecer comigo? E eu tentar arrumar esses problemas que eu fiz aqui na Terra, né? Esses pecados que eu cometi aqui na Terra. Então, eles sempre vão ter essa preocupação com a morte. Por quê? Porque a morte é aquilo que nós não conhecemos, né? Então, tudo que é desconhecido causa aquela angústia existencial nesse eu, certo? Com isso, nós vamos ter uma linguagem dramaticíssima, certo? Porque essa galera está em conflito existencial, está em jogo aí de bem e mal, conflito de corpo e alma, não sabe o que eu vou respeitar. Vou respeitar aquilo que eu quero fazer carnalmente ou aquilo que eu devo seguir conforme nos ensina os ensinamentos de Deus, certo? Tudo bem? Consequentemente, nós vamos ter aí o conflito entre religioso, né, e o profano, ou seja, relação de corpo e alma novamente, certo? Belezinha? Sempre pensando, apesar de existir esse conflito, né, de alma, esses conflitos existenciais, esse eu, tá, barroco, ele sempre vai pensar de forma racional. Então, o racionalismo vai ser aí bastante importante nesse momento que nós estamos vivendo, certo? Como eu falei para vocês, né, eles vão sempre ter esses contrastes, sempre, 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 tá? O barroco adora contrastar as coisas, tudo bem? E aí nós temos a ideia daquilo que é efêmero e aquilo que é eterno, né? Efêmero é aquilo que é passageiro, aquilo que é rápido, né? E o que é eterno? O que é efêmero, né? Eu tenho que prezar aquilo que é efêmero, aquilo que vai passar rápido, ou seja, aquele momento específico, ou aquilo que eu posso construir para uma eternidade. Seja ela assim, não uma eternidade naquela ideia de para sempre, né? Mas no momento que nós estamos vivendo, né? Enquanto eu estiver aqui na Terra, aquilo para mim é eterno. Ou será que o momento que eu estou vivendo aqui, agora, tem essa ideia de eternidade, né? Então, o que eu devo fazer? Então, eles vão ver bastante esses conflitos. Vocês podem perceber que é basicamente conflito, né? A galera barroca vai trabalhar no conflito. Apesar, depois do Renascimento, galera, começou todas as crises existenciais, tá? Então, se vocês forem culpar alguém, culpa a galera do Renascimento, porque depois disso, a gente só tem conflito. Belezinha? Então, bora. Então, nós temos aí duas correntes e dois conceitos. Primeiro, né, cultismo e também conhecido como gongorismo ou conceptismo, que é o quevedismo. Na aula passada, a gente viu sobre isso, né? O que seria o cultismo? O jogo de palavras, ou seja, as palavras que eu vou usar para me expressar, certo? E o conceptismo, né, que vem do nosso conhecido Quevedo, né, que são os jogos de ideias. Como eu vou expressar aquilo que eu estou pensando, né?
como eu vou desenvolver a minha ideia, tudo bem? Então, basicamente, olha aqui, aquela ideia de dubiedade, né? De contrastes. Então, um lado vai gostar do jogo de ideias, né? Dos pensamentos, ou seja, das ideias filosóficas desenvolvidas ou das próprias ideias. E a outra galera vai gostar um pouco mais de palavras preciosas, ou seja, eu vou me expressar, mas de que forma, né? Com que tipo de palavra? O que eu vou usar aqui dentro? Tudo bem? Então pode ver esse jogo aí de dubiedade, sempre. Beleza, galera. Como eu falei para vocês, né, o nosso marco aí inicial do movimento foi a publicação de Prosopopeia de Bento Teixeira. Eu também falei para vocês que esse momento é o momento que nós temos aí brasileiros produzindo. No entanto, tá? Bento Teixeira foi um poeta luso-brasileiro, certo? Ou seja, um português que escreve aqui no Brasil, né? Que vem para cá e escreve sobre o Brasil, certo? Então, apesar de nós termos, sim, pessoas aqui produzindo nossa arte, nós também temos aí figuras importantes que são portuguesas que vão produzir nesse momento e vão falar um pouquinho sobre o Brasil, certo? Então, o que é poema, né? É um poema épico, né? Prosopopeia, certo? A Prosopopeia foi publicada lá, como a gente viu, em 1601, certo? E é um poema, né? Uma epopeia escrita aí em versos decassílabos e tem 94 estrofes, tá? Grandão pra caramba, tudo bem? Não é dividido em cantos como Lusíadas, certo? Mas existe essa inspiração, sim, nos Lusíadas, certo? Tudo bem? É como se fosse aí uma ligaçãozinha básica com os Lusíadas, só que com uma pincelada aí do Bento Teixeira, certo? Então é a visão aí dele aqui no Brasil. Nós vamos ver aí um pedacinho do texto, só um pedacinho, tá? Calma. Se vocês tiverem curiosidade para ter acesso a esse texto, ele está disponível na internet aí, é só jogar o nome do texto, certo? Então vamos lá, vou ler um pedacinho do prólogo para vocês verem, acompanharem aqui comigo, certo? E depois a gente continua aí rapidinho. Se é verdade o que diz Horácio, que os poetas e pintores estão no mesmo predicamento, e este espera pintarem perfeitamente uma imagem, primeiro na lisa tavoa fazem rascunho, para depois irem pintando os membros deles extensamente, até realçarem as tintas e ela ficar na fineza da sua perfeição. Assim, eu querendo diburrar com o obstato pincel no meu engenho a viva imagem da vida e feitos memoráveis de vossa mercê, quis primeiro fazer esse rascunho, pois depois, sendo-me concedido por vossa mercê e muito particularmente pintados os membros dessa imagem, se não falta tinta, do favor de vossa mercê, a quem peço humildemente receba minhas rimas, por serem as promícias com que tento servir. Ou seja, né, o que ele fala aí, que ele está fazendo um breve rascunho, né? Porque como eu falei para vocês, na aula retrasada, o barroco é um momento histórico literário, né? Vamos falar aí de literatura, né? Que vai prezar muito essa riqueza de detalhes, essas minúcias. Então, por isso fazer um rascunho, né? Para que tudo saia o mais perfeito possível, né? Nós pensamos na imperfeição. Eu tenho a visão que é sempre por meio de perspectiva, né? Acho que nada é perfeito, mas pode chegar quase à perfeição, né? Então a ideia dele é justamente essa, fazer aí um rascunho para depois chegar à perfeição, certo? Então a gente tem, temos aqui o poema, né, em si. Pode ver que é um poema escrito em decassílabo, né? Parece bastante aí com os Lusíadas, a única coisa que não está dividido em cantos. Belezinha, galera. Agora nós chegamos no Karen. Nós chegamos aí no ícone desse movimento, certo? E é o momento de prestar atenção porque esse cara cai em praticamente tudo de vestibular, certo? Cai na Fulvestinha adora, inclusive está na lista da Fulvestinha. Unicamp adora, Enem adora. Esse cara é o cara que vocês têm que prestar atenção, certo? Então nós estamos falando aí do Gregório de Matos Guerra, conhecido como Boca do Inferno. O que significa isso, gente? Boca do Inferno, pesado, né? Mas o que significa, pessoal? O nome é bastante aí sugestivo. Boca do Inferno porque
tudo que esse cara queria criticar, ele criticava. Tudo que esse cara queria criticar, ele criticava. E ele ficou muito conhecido por causa das suas poesias satíricas, certo? Ou seja, porque ele falava mesmo e ele adorava colocar em pauta aquelas problemáticas relacionadas à sociedade, às classes sociais, aos nobres, ou seja, todo mundo que caía na rede desse cara era peixe. Se ele precisasse falar mal, ele falava mesmo, certo? Então aí ele tem alguns tipos de poesia, tá? Poesia lírica, poesia religiosa, né? Nós estamos falando de barroco, né? Dificilmente vai fugir disso. Poesia erótica, que é aquela ideia justamente do dúbio, né? Ou seja, do religioso e do profano. E a famosa poesia dele aí, o que despertou o nome desse cara, que é a poesia satírica, tudo bem? Um exemplo de poesia lírica, certo? Que é um soneto, né? Soneto é bastante emblemático, pensando em poesia lírica, né? E eu trouxe para vocês um pedacinho para vocês verem como que é a estética desse cara. Então vamos lá. Soneto 7. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio e mares de água disfarçado. Tu, que em meu peito abrasas escondido, tu, que em rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando cristal em chamas derretido. Certo? Então, é justamente esses anseios do eu, né? E também dos anseios do eu em relação ao outro, né? Vocês podem ver que ele vai explorar bastante isso. Belezinha? Então, bora. Aí nós temos um exemplo de poesia religiosa, buscando a Cristo. A voz correndo vou, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estais abertos, e por não astigar-me estais cravado. A vós, divinos olhos, eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estais despertos, e por não condenar-me estais fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido, para ungir-me, a vós, cabeça baixa, para chamar-me. Certo? Então, justamente aí a alusão à morte de Jesus Cristo e o poder, né, da salvação, que ele deu a vida dele para nos salvar. Então, mesmo cheio de dor, naquele momento da crucificação, ele está lá para nos perdoar, tá? Então, vocês veem, primeiro os anseios do eu, né? E os anseios do eu em relação ao outro. E agora, aquela ideia do dúbio entre essas coisas relacionadas ao eu e também à religião, né? Até que ponto nós devemos ser perdoados e até que ponto nós não devemos ser perdoados. A única coisa que eu sei é que nós temos que ser gratos, certo? Essa é a ideia aí desse poema. Outro aí, religioso também, porque é uma característica interessante dele, por isso que tem outro aí. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquado, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja só um gemido, que a culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não querais, pastor divino, perder da vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, nesse momento, ele está mostrando o quanto ele é fraco perante o Senhor, certo? Então, como se fosse aí uma carta aberta a Jesus Cristo, né? Perdoa porque eu sou carnal, perdoa porque eu cometo pecados, certo? Tudo bem? Continuando. Aí vamos lá para a famosíssima, que é a poesia satírica desse cara. Aos vícios. Eu sou aquele que os passados anos cantei da minha lira maldizente, torpezas do Brasil, vícios e enganos. Do que pode servir calar quem cala, nunca se há de falar o que sente? Sempre se há de sentir o que fala. Qual homem pode haver tão paciente, que vendo o triste estado da Bahia, não chore, não suspire e não lamente? Então, presta atenção, pessoal. Primeiro, nós temos aí um poema metalinguístico, né? Ou seja, o próprio
Boca do Inferno, né? O próprio Gregório de Matos está falando aí de como fazer o poema. Está falando sobre o seu próprio ofício e a sua própria característica, ou seja, de falar aquilo que deve ser falado. Está falando ali, se eu estou vendo o triste estado da minha linda Bahia, por que eu não vou falar? Por que eu vou me calar? Certo? Então, no seu próprio poema, ele mostra o seu ofício, ele mostra para que ele está fazendo aquilo, certo? Para vocês verem, ele não tinha trava na língua, certo? 0 travas em língua, tudo bem? E aí nós entramos no Antônio Francisco Lisboa, conhecido como nosso querido Aleijadinho, né? Nasceu lá em 1730 e faleceu em 1814, né? É uma figura bastante importante, principalmente aí em Minas Gerais, né? E também é uma pena que a gente vê todas as suas obras, todos os seus feitos ali ao réu, né? A ver navios de chuva, sol, tudo destruindo aí as artes desse cara, né? Eu sempre digo na aula, queria que fosse brincadeira, mas se você não conhece Minas Gerais, não conhece todas as obras de artes, toda a nossa história que está lá, é momento de ir, porque logo não vai ter mais nada, né? Porque não é um lugar cuidado e as obras estão lá parecendo destruídas pela natureza, né? Não tem jeito, certo? Então, se a gente pensar aí em obra de arte barra escultura, ele é considerado o maior representante do barroco mineiro, certo? Por quê? Porque ele fazia as esculturas em pedra-sabão, também madeiras, né, entalhadas, e os altares das igrejas, certo? Vocês sabem aí que Minas Gerais tem umas igrejas belíssimas, e esse cara é um dos responsáveis pelas igrejas, tá? Então, nós temos aí uma foto, né? Vocês sabem aí que o Aleijadinho sofria de lepra, né? Hoje conhecida como hanseníase. Então, se não tratada, a pessoa que tem essa doença, se ela não for tratada, ela começa a perder todas as extremidades, né? Então, pontas do dedo, depois os próprios dedos, ponta do nariz, né? Enfim, a primeira começa aí pelas extremidades até chegar num nível mais avançado se não for curado. Certo, galera? Um dado aí para vocês que para mim é novo. Eu achei que hanseníase, que a gente chamava de leprosos, né? Ou também lazarentos, né? Por isso você fazer esse tipo de xingamento para uma pessoa é uma coisa bastante ofensiva, porque significa uma pessoa doente, né? Que tem uma doença aí que, se não tratada, ela é bastante dolorosa, né? Então, quando você for usar essa palavra, pense um pouquinho, certo? Mas eu achei que não existia casos de hanseníase, mas existe, tá? É mais comum do que parece, principalmente por causas sanitárias, né? Por falta aí de higiene. E aí tem um hospital bastante grande que trata, uma clínica em Bauru, que trata aí das pessoas que têm hanseníase. Só um adendo aí para vocês. Eu achei que não existia mais, mas enfim, existe. E aí nós temos algumas obras aí, alguns monumentos que faz parte aí do barroco, certo? Primeiro, Santuário do Bom Jesus de Matozinho. Se vocês forem perceber e pensarem um pouquinho no que nós vimos como estética arquitetônica lá no barroco, né, na aula da semana retrasada, vocês vão perceber que aparece muito aqui. Nós temos os rococós, né, ou seja, os arabescos, aquela ideia dos mínimos detalhes, né? Tudo é detalhado, nós temos jogos de minúcias, né? Então tudo isso vai aparecer aqui também. Temos também a representação da Via Sacra, né? Jesus encarnecido pelos soldados romanos, também feita aí pelo Aleijadinho, tá? Pode ver que tem bastante riqueza de detalhes também, né? Tudo é muito minucioso, até o jogo dos tecidos, né? O movimento que deveria ter os tecidos, vocês podem ver que aparece muito aí. Jesus carregando a cruz, né? A mesma coisa da obra anterior, vocês podem ver que os traços são muito parecidos, né? Parecidos. A estética é muito parecida, né? Também com minúcias de detalhes, enfim. A crucificação de Jesus. E além disso, nós temos os famosos profetas, certo? Que são lá, que estão lá no Santuário de Jesus de Matozinho, que foi a primeira obra lá que a gente viu, certo? Essa obra é o conjunto de 12 profetas, que foi produzida aí mais ou menos entre 1794 a 1804,
pelo Aleijadinho, assim como as outras obras. Vocês podem ver aí que as obras anteriores a gente tem datas que são supostas, né? Então, por isso, não uma data específica, porque não se sabe ao certo. E aí a gente tem os 12 profetas, que é uma das obras aí mais importantes do Aleijadinho, que são os poetas aí, Amós, Abdias, Jonas, Baruque, Isaías, Daniel, Jeremias, Oseias, Ezequiel, Joel, não sei como pronuncia, Abacunque e Naum, certo? E aqui nós temos aí as imagens dos 12 profetas, também esculpidas aí pelo nosso querido Aleijadinho. Lembrando, as riquezas de detalhes, né? Aqui nós temos aí os 12 profetas aparecendo, todos eles o mais possível da face humana, né? Possível, ideia de movimentação de novo, o mais próximo aí que a gente tem de uma realidade, de uma mimese representativa. E a imagem da frente aparecendo os 12 profetas. E essa imagem que eu trouxe para vocês verem a quantidade de minúcias, né? Se vocês aproximarem aí, vocês conseguem ver. A riqueza de detalhes não é uma brincadeira, ele não estava brincando quando ele estava fazendo, né? O cara entrou para fazer mesmo. Vocês podem ver que, inclusive, os detalhes aparecem nas unhas, né? Nos dedos, como se estivesse em movimento, na barba, né? Todos aí na expressão. Essa parte expressiva também não é deixada de lado. Todos os detalhes são tidos em vista aqui. Continuamos aí para vocês verem. E nós temos também outra igreja, né? Que é a igreja de São Francisco de Assis, que foi engendrada aí por esse cara, que é impressionante, né? Um cara que estava na situação que ele estava a fazer tudo isso, né? Então, ele fez a planta, ele elaborou as esculturas, ele fez os 2 púlpitos, também esculpiu a figura dos santos. Lembrando, nós temos aí, de novo, riqueza de detalhes, arabescos, símbolos de poder, né? As torres, enfim, tudo é representativo dentro aí dessa igreja de São Francisco de Assis, assim como as outras. Aqui nós temos aí o altar. Vocês podem perceber que há muito essa ideia de poder, né? Não só econômico, né? Que a gente tem ouro, muito ouro esculpido, né? Mas também o poder de representatividade da Igreja Católica, né? Aqui no Brasil nesse momento, tudo bem? Então vocês podem ver que a riqueza ela aparece de várias formas, nos detalhes, na estética, na ideia de poder de representatividade da Igreja Católica, enfim, sempre vai aparecer isso. Belezinha, galera? Então, terminamos nossa aula de barroco no Brasil. Vocês podem perceber que as estéticas lá da aula anterior aparecem todas aqui, né? O que eu queria dar ênfase era mais nos nossos autores, né? Nos nossos autores e artistas que são brasileiros, né? Que fizeram arte para nós. E também aí no Bento Teixeira, que é um poeta luso-brasileiro, mas que também tem importância, né? Os luso-brasileiros têm bastante importância na nossa cultura, pensando em literatura aí também, certo? Então nós terminamos aí nossa aula de hoje. Beijinho no coração de vocês e até a próxima!